Para completar, Crespo se oferecendo para treinar o São Paulo. Quando é que o São Paulo terá dinheiro para grandes contratações? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes do planejamento financeiro do Tricolor e fala também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Hernan Crespo, técnico desempregado que está cavando uma vaguinha no São Paulo. O argentino deu uma entrevista ao jornal Zero Hora e disse o seguinte, abre aspas, eu adoraria voltar ao São Paulo, pois foi um lugar onde eu me senti muito bem. Gostei muito do dia a dia do futebol brasileiro e aprendi bastante. Então, claro que sim, por que não? Adoraria voltar, mas, logicamente, em um projeto competitivo que aponte para ser um vencedor. Declaração vem no momento de enorme instabilidade em relação a Zubeldia, o técnico também argentino, que não consegue fazer do São Paulo um time competitivo. O tricolor foi eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista pelo Palmeiras e existia um barulho grande para a demissão do Zubeldia. Ela não aconteceu até porque o São Paulo entende que não há grandes opções no mercado. Mas e o Crespo, Nicola? Rui Costa, Carlos Belmonte e Muricy Ramalho, que são os homens do departamento de futebol do São Paulo, estavam no tricolor em 2021, quando o Crespo, inclusive lá, foi campeão paulista. E a avaliação interna é de que o trabalho do Crespo no dia a dia não é bom. Mesmo com o título, ficou uma impressão ruim de alguém que não tem muita qualidade em treinos, no comando do time, até em escalações e formação. Então, dá para descartar Crespo no São Paulo, mesmo apesar dessa cavada que se tornou pública. Para falar sobre o São Paulo, quando é que o tricolor vai poder voltar a gastar dinheiro para contratar atletas? Na janela da metade do ano passado, apenas jogadores emprestados, alguns com opção de compra. Na janela desse ano, 4 reforços todos de graça. Oscar, Cédric Soares, Enzo Dias, além do Wendel. Atletas que estavam livres no mercado. E assim continuará sendo na janela da metade do ano e na janela de janeiro de 2026. Segundo Márcio Carlo Magno, superintendente geral do São Paulo e o especialista na parte de finanças, o tricolor só vai poder voltar a gastar com reforços a partir da metade de 2026. Isso se cumprir todas as metas previstas em seu orçamento nos próximos 1 ano e 3 meses. Importante contar que a situação financeira do São Paulo é extremamente complicada. O time tem 900 milhões de reais de dívida e registrou em 2024 mais um déficit bastante elevado, superior aos 100 milhões de reais. De qualquer forma, com a criação do FIDIC, com a parceria muito próxima de ser firmada com o Evangelos Marinax e com uma série de pequenas outras medidas, São Paulo entende que vai primeiro estagnar essa dívida de 900 milhões de reais e depois vai começar a reduzi-la, garantindo assim um maior conforto no fluxo de caixa e, por consequência, um respiro para contratação e investimento para trazer atletas a partir da metade do ano que vem. Só para completar sobre o São Paulo, tricolor que emprestou o atacante Eric para o Vitória, empréstimo até o fim da temporada, com custo de 1 milhão. É isso que o Vitória vai pagar, 1 milhão de reais até dezembro. Se quiser ficar com o jogador, o Vitória vai precisar abrir uma nova negociação com o São Paulo, até porque não há valor estipulado para a compra do atleta. Luiz Fernando, boa noite, Nicola. Você não acha que o Grego deveria exigir a saída do Zubeldia? Ele não trabalha com a base. Luiz, eu tenho certeza que não o Marinax, mas o Edu Gaspar vai ter participação importante no dia a dia do São Paulo. Vai ser uma voz extremamente ativa. Mas, nesse momento, nem o Edu Gaspar, nem o Marinax podem exigir nada, porque, embora tenha existido uma assinatura de um memorando de entendimento, isso não significa que, na prática, já existe um acordo entre os clubes, tá? Esse papel, ele inclusive nem tem multa em caso de rescisão por qualquer um dos lados, mas esse papel é uma confirmação de que as partes, tanto o São Paulo quanto o Marinax, estão decididos a levar a história adiante. A partir do momento em que se assinar um contrato definitivo, aí sim, imagino que o Zubeldia vá perder espaço, porque trabalhar com categoria de base vai ser fundamental. E essa última decisão da diretoria de emprestar o Eric para o Vitória, empréstimo até o fim da temporada ao custo de 1 milhão de reais, só reforça essa ideia, né? Por que emprestou-se o Eric? Entendeu-se que o Eric, que brilhou com a camisa do Ceará, não era protagonista no São Paulo e estava ocupando espaço, por exemplo, do Lucas Ferreira.
menino que subiu recentemente da base e que se espera bastante dele. Beleza? Eric pro Vitória, São Paulo ficando ainda mais fraco. Jean, eu entendo essa decisão, tá? A gente vive cobrando espaço para atletas da base, certo? Se você tem um Lucas Ferreira, que promete te entregar bastante, um Eric que custa 350 mil reais por mês, você libera esses 350 mil da folha, coloca R$1 milhão em caixa, esse é o valor que o Vitória vai pagar pelo empréstimo e abre espaço para o moleque da base. Esse eu consigo entender. Boa noite, Nicola. Essa diretoria do São Paulo é uma vergonha. Deixar essa nota da CBF passar em vão. O erro do Fluminense, erro tem direito. Erro de direito também ficou, elas por elas, não pode deixar assim. Acho que o Severino está se referindo à nota que a Federação Paulista divulgou ontem, né? Bastante tempo depois da semifinal contra o Palmeiras, admitindo que houve um erro do árbitro de campo e do árbitro de vídeo na marcação do pênalti no Vitor Roque. Rodrigo Marcondes, boa noite, Nicola. É verdade que o time do Vitória não irá pagar o salário inteiro do Eric? Rodrigo, não acredito nessa história, nem faz sentido, levando em consideração que o Vitória vai pagar R$1 milhão pelo empréstimo. Deixa eu até mandar uma mensagem para o presidente do Vitória, Fábio Mota. Hora de falar sobre o São Paulo, que decidiu emprestar o atacante Eric. O jogador vai atuar por empréstimo até o fim da temporada no Vitória. Haverá uma compensação financeira do Leão para o São Paulo e não tem valor de opção de compra. Se o Vitória quiser ficar com o jogador, vai precisar procurar o São Paulo no fim da temporada para tentar chegar a um acordo. Eric, que tem 27 anos de idade, já havia passado pelo Vitória nas temporadas de 18 e 2019. A avaliação dentro do São Paulo é de que o Eric não conseguiria ser protagonista e estava ocupando o espaço de atletas da base, como por exemplo o Ferreira, recentemente promovido das categorias de base. Não confundir o Ferreira, que eu me refiro, que veio da base, com o Ferreirinha, jogador contratado do Grêmio. Além dessa questão de abrir espaço para atletas de Cotia, a saída do Eric também assegura uma economia de mais ou menos 350 mil reais por mês. Já havia contado para vocês que o tricolor precisa reduzir sua folha em mais ou menos 3 milhões de reais por mês para conseguir contemplar um pedido ou aquele acordo via FIDIC. Só para arrematar sobre o São Paulo, queria destacar a fase de Moreira, lateral direito emprestado ao Porto. Ele não tem jogado pelo time principal e sim pelo Porto B. Mas, ainda assim, fazendo essa ressalva, dá para dizer que o Moreira no time B vai bem. São 20 partidas disputadas, são 7 partidas disputadas, quase todas como titular, 591 minutos em campo. Nenhum gol e nenhuma assistência. Porto tem até a metade do ano para decidir se fica ou não com o lateral direito tricolor. Para falar sobre Oscar no Corinthians. Essa possibilidade existiu e foi o próprio Oscar quem fez a revelação. Algum tempo atrás, quando ainda jogava na China, o Oscar foi procurado por Vitor Pereira, então técnico do Timão. Você lembra daquele período em que o Oscar não estava jogando na China e foi liberado para treinar e ficar aqui no Brasil, para ficar até mais próximo da esposa que estava grávida, né? Foi nessa época que o Vitor Pereira, muito próximo do Oscar pela relação que eles criaram na própria China, entrou em contato com o jogador, abre aspas por Oscar, falo sempre com o Vitor Pereira. Na época que ele estava no Corinthians, chegou a me mandar mensagem, vem treinar aqui comigo. E eu iria ficar um tempo sem jogar naquela oportunidade. Mas não aceitei a proposta, imagina a confusão que ia dar eu treinando pelo Corinthians, fecha aspas, o Oscar super identificado com o São Paulo, embora com uma enorme rusga. Lá atrás, quando revelado pelo Tricolor, o Oscar foi via justiça para o Internacional. Isso sempre gerou muito desconforto para ele com torcedores do Tricolor. Oscar que sempre se admitiu São Paulino, até por conta do seu pai. E os filhos do Oscar também, todos são paulinos. Então o Oscar precisava reatar essa relação com o torcedor tricolor. Certamente seria um grande balde de água fria se ele fosse jogador do Corinthians. Oscar que voltou ao São Paulo, mas ainda busca participações em títulos e também em se tornar um pouquinho mais protagonista. Só para completar o noticiário do Corinthians, Timão que está há 2 dias de quebrar o 4º maior jejum de títulos de sua história. Timão não é campeão desde 2019. Está perto de completar 6 anos de fila. Para acabar de vez com essa história, basta empatar ou vencer o Palmeiras na Neoquímica Arena na próxima quinta-feira, estádio completamente lotado.
Então é isso, né, família? Ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Estamos falando do São Paulo. Se você gostou do conteúdo, já chega deixando seu like, se inscrevendo nesse canal. Ativa também o sininho de notificação. É muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui, né? Um grande abraço no seu coração. Sempre mais. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima e vamos que vamos.